Pergunta do Rei Ovelha. Existe algum tipo de instrumento que seja de extrema dificuldade para se aprender a tocar? Sim, Rei Ovelha, existem instrumentos que são mais fáceis e instrumentos que são mais difíceis, por N razões. Tem instrumentos que naturalmente são mais fáceis na prática, como por exemplo o teclado, o piano, porque os sons já estão prontos. Você não precisa fabricar os sons, como acontece no caso do violão, por exemplo. O violão, as cordas estão lá, só que você tem que pressionar em outros lugares. E como geralmente quando o músico está começando, ele não tem força e jeito e técnica para pressionar, então o som sai todo xoxo, não sai som nenhum. O que não acontece no teclado, já está lá tudo pronto. Quando a gente fala de instrumentos de sopro, você tem a questão da embocadura, você tem que soprar de um jeito certo. Quando a gente fala de percussão, de bateria, é uma questão de coordenação e de multitarefas, porque a mão do baterista, os pés, cada um tá fazendo um movimento diferente, num ritmo diferente, digamos assim. Então existem instrumentos que são muito difíceis e por várias razões diferentes, mas eu entendo também que essas dificuldades, embora existam, elas são um tanto quanto subjetivas, porque depende da pessoa. Já os instrumentos de fricção, de corda friccionada, como o violoncelo, como o violino, eles têm uma dificuldade a mais, que é não ter a demarcação das casas. Quando a gente pega um violão, ele tem as casas marcadinhas ali, os trastes. Então você sabe onde você aperta para fazer as notas. No violino não, ele não tem esses trastes. Então é no olhômetro, pelo ouvido, que o violinista vai gravando. Essa é uma dificuldade que somente nesse instrumento tem. Gabriel, e para tocar tuba? Para tocar tuba é muito difícil, porque como que você vai ensaiar isso? Você vai tocar dentro de casa, você derruba o prédio. Por exemplo, tem a questão também da portabilidade do instrumento. Piano é super legal, é super gostoso, as notas já estão prontas, é um pouquinho mais fácil, só que tem um churrasco lá, você tá aprendendo a tocar, como que você vai levar um piano? Imagina você chegando num churrasco com um piano, imagina isso, é inviável, gente. Então assim, cada instrumento é diferente no aspecto. Órgão, por exemplo, quando você vai ler, além de na partitura ter várias claves, você usa as duas mãos e os pés também, como o piano também usa, mas o órgão ele é um pouquinho mais complexo ainda para tocar no pé. Então sim, existem instrumentos que são mais difíceis, existem instrumentos que são mais fáceis, e existe também uma questão subjetiva, porque cada um vai ter um certo grupo de habilidades que pode se adaptar para aquele instrumento e fazer com que um instrumento que em tese seja difícil possa ser um pouco mais fácil para algumas pessoas. Show? Dica, experimenta, cara. Pra mim o violão é o mais popular deles, inclusive por isso que nós temos o Missão Violão aqui, justamente porque é o instrumento mais popular, porque é o mais fácil de você levar de um lado pro outro, não é o mais fácil de aprender a tocar, só que é o mais fácil de você achar material. Se você quiser aprender violão, você digita lá, você acha Cifra Club, você tem um monte de coisa. Agora você não vai achar a partitura pra piano de várias músicas de uma forma fácil. Se for tocar harpa, pra você dar manutenção nesse instrumento, meu Deus, você vai precisar de alguém muito específico. Guitarra, você vai precisar de um amplificador junto. Todos os instrumentos, cara, eu sinto que o violão é um dos mais populares, assim, mais fáceis. Gabriel, mas então eu vou tocar flauta, porque é facinho de eu levar, boto no bolso, ninguém vê. Mas imagina você tocando flauta no churrasco. Não dá, né, gente? Então, pra mim, o violão, por ser um instrumento harmônico e de acompanhamento, ele é um instrumento mais show, assim, pra galera entrar, pra pessoa entrar na música. E dele, ela partir pra outros instrumentos. Geralmente, quem toca outros instrumentos toca violão também. Geralmente, o instrumento é o violão de entrada pra todo mundo. Respondido sua pergunta? É nóis!